severa que nunca teve no Irão. Bom, mas não é só esse problema. Foi aos apoios que o Rui Tavares quer dar aos imigrantes 5 mil euros. E começou a fazer ali contas. E de repente o número... Eu começou a fazer contas. Quer dizer, eu fui fazer contas. Lembra-se que eu disse aqui ontem, porque os apoios do Partido Socialista 500 euros... Quantas crianças é que nascem em Portugal por ano? Entre 85 mil e 90 mil. Aliás, 89 mil. A taxa de natalidade está aqui. Bem, mas ontem eu fui fazer contas àquilo e que dava um valor astronómico. Mais de uma volta de... Aliás, Ventura disse mesmo que era 500 milhões de euros. Não será seguramente, é um bocado abaixo, mas é muito dinheiro. Mas quer dizer, nem todos daqueles 89 mil ou 800 bebés que nascem em Portugal são estrangeiros. Portanto, a conta é muito mais baixa. São estas coisas que depois as pessoas passam no debate. Repare, o pessoal pensa que isto passa impunemente. Não passa. Depois as pessoas são apanhadas na volta. Bom, mas não foi só a Ventura que saiu mal disto. O Rui Tavares também. Porque a uma certa altura, André Ventura entalou o Rui Tavares com as histórias do, por exemplo, da NATO. E o Rui Tavares não respondeu. Bem, ainda se saiu depois com aquela de não sei quantos, Serviço Social de Saúde deve ser complementar, não sei o quê. E é uma retórica do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE. Que a gente está a dar aos privados a maior parte do orçamento da saúde. Bem, este tipo de conversas, ainda para mais com uma mistura de assuntos pelo assunto em que André Ventura interrompia Rui Tavares interrompia André Ventura, isto não é positivo. Eu sei que depois passa aquela mensagem, André Ventura é muito truculento, André Ventura é muito agressivo nos debates, e isso até ajudou a ganhar os debates, e eu acho que ele ganhou o debate ontem, embora ali há tanta gente, mas isto não ajuda nada para o esclarecimento que está deste lado. E mais, o leitor informado, ainda por mais quem é depois de análise dos comentaristas, quer dizer, nem todos os comentaristas, mas enfim, não sei o que posso dizer isto, que vou estar aqui a dizer que este é melhor que o outro, não sei das quantas, depois percebe que há coisas que foram ditas que não estão corretas, há outras que estão meio corretas, não é positivo. E eu acho que os debates deviam servir precisamente para o contrário, pelos vistos não estão a servir. É uma pena. Bom, só mais uma coisa. Isto é um recado para Rui Tavares. Rui Tavares tentou fugir a algumas questões. E a uma certa altura ele disse, não, se eu for responder a estas perguntas todas, deixe falar dos meus ideais. Desculpa, isto é uma desculpa esfarrapada. Rui Tavares foge a certas questões. E ontem fugiu. E ele já tinha fugido uma vez, nos outros debates das eleições anteriores, por causa dos filhos andarem em escolas privadas. Ok? Que ele depois diz, por causa de não sei quantos, da minha mulher, ou não sei quantos, a carreira internacional. Desculpa lá, isto é bullshit. Isto é a malta da esquerda que gosta de fazer conversa sobre a escola pública e o SNS depois vai aos hospitais privados e às escolas privadas. Rui Tavares tem este problema. E ontem voltou a exibir isso, nomeadamente na questão da NATO. E não respondeu a uma série de questões, não foi só esta. Porquê é que ele faz isto? Porque as sondagens dizem que o livro está a subir. E, portanto, tem que responder a certas questões fraturantes. O tipo fica a pensar, bem, eu posso levar aqui uma rapacada das sondagens. Mas não pode ser assim. Os eleitores não são estúpidos. E mais tarde ou mais cedo, que este é o primeiro debate dele, mais tarde ou mais cedo vai perceber que ele não responde às perguntas por estratégia. Ora, como as pessoas não são estúpidas, isto depois pesa nas decisões de voto. Mas digo eu, mas eu nem sequer sou conselheiro do Rui Tavares, nem quero ser, nem me interessa para nada. Bom, ponto seguinte. Eu não queria ir embora hoje. Já agora só uma coisa. Voltar a esta história da SNS. Você vai ver que isto vai ser uma das linhas dos debates. Que é aquela mania de insultar. Dizer assim, o orçamento da saúde aumentou o dinheiro. Mas, olha, o dinheiro, a maior parte do dinheiro é transferido para os privados. Esta é a conversa do Bloco. Esta é a conversa do LIVRE. Esta é a conversa do PCP. Ainda ontem vi o João Oliveira fazer esta bábula. Isto é bullshit. Ok? É muito simples. O setor público não responde a tudo e tem que contratar uma série de coisas do setor privado. Mais é que o setor público, mais que você ponha lá dinheiro, não responde, como está a ver, porque o SNS é mal gerido. A Ministra da Saúde tem toda a razão quando diz que há uma série de pessoas hospitalares que são incompetentes. Mas não é só isso, são pessoas hospitalares. É a todos os níveis no SNS. E esse é o problema. Bom, mas eu não queria ir embora hoje sem ontem vi o Farinhas Mansas número 2, também conhecido por António Mendonça Mendes aqui neste canal,
a dizer que o PS prefere dar às famílias os 1.750 milhões que o PSD quer baixar no IRC. Está a ver porque é que o país é pobre. O país é pobre porque nós tratamos as empresas como ladrões. Os gajos que estão aqui para sacar e, portanto, a gente baixa os impostos aos gajos. Este dinheiro vai faltar nas funções sociais, não sei das quantas. Estes tipos não percebem que as empresas criam trabalho, criam riqueza e ajudam a fazer crescer a economia. E não conseguem perceber que isto pode ser uma ferramenta para as empresas melhorarem os salários que pagam aos seus funcionários. Mas olha, não estejam surpreendidos, socialistas são assim, percebe? E mesmo quando percebem no fundo que estão errados, fazem estas figuras. Mas isto é socialismo. Se você vota neles, tem o que merece. Olha, 7.200 pessoas em direto, quero agradecer. E quero pedir a estas pessoas, e acho que vão ver o que peço sempre, colocar em gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Tenham um santo dia. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Com licença. Seja, se recordar bem a discussão em Portugal, era com o que Trump está a querer fazer, com consequências necessariamente económicas. Agora, nós não podemos ter sol na ilha e chuva no naval. Temos de resolver um problema, criamos outros problemas. Isso é óbvio. Agora, as pessoas querem dizer que é possível resolver os dois. Não é possível. E, portanto, tem que se perceber esta ligação. Mas porquê que tu achas que é interessante o PSD recuperar essa história de Sócrates? Porque qualquer medida que possa nas últimas 3 gerações já ninguém sabe perceber que Sócrates... Não, está bem, mas obviamente quer recuperar a ideia de Sócrates para debater politicamente com o PS, no PS, no fundo, despesista, o PS do poder de compra ilimitado. Porque essa é que é a discussão. Vamos lá ver, há aqui duas coisas... Eu percebo o que estás a dizer, deixa-me só fazer uma pergunta. Do ponto de vista de estratégia política para a AD, não era mais importante dizer assim, o que estes senhores estão a fazer é diversificar a economia e daqui a um ano temos taxas de juros mais elevadas e temos que subir ainda mais os impostos, que é para garantir que nós cobrimos deste orçamento. Sim, mas eu acho que há uma tentativa do PSD, que acho que há uma jornalista que fala nisso, eu acho que ela tem alguma razão, que é, ou às vezes mais à esquerda, que é o PSD ao mesmo tempo que quer criar a divisão dentro do PS. A divisão dentro do PS é os costistas que querem fingir que Sócrates não existiu. Sim. E eu acho que o PSD diz, não, existiu. Existiu. Nós tentámos resolver o problema. É verdade que Luís Montenegro usou uma estratégia, diria, eleitoralista, um bocadinho hipócrita, no fundo, querendo omitir o que é que se tinha passado no tempo de Passos Coelho, mas em termos práticos, a verdade é que essa é a luta do PSD. O PSD ou se decide, por isso eu acho que se calhar mudou, pode mudar ou não. O PSD ou se decide, quer ser um partido reformista, que quer explicar que há coisas que não se podem fazer, e é óbvio que Camilo, isto é muito evidente, se voltar aos tempos do passado em que vive-se acima das possibilidades, esse é o problema. Então nós vamos ter um problema. Nós voltamos à era Sócrates. E a memória aí conta na história. Um dos problemas que a política hoje tem em dia, e isso estás a dizer é verdade, mas eu acho que isso é culpa hoje das sociedades. As sociedades querem apagar a história. É melhor ler a história para perceber, para não repetir certos erros. Eu não sei quem é Sócrates, ele vai ver quem é Sócrates. Vai ver o que é que lhes aconteceu. E isso é um bom sinal para a sociedade. Porque se nós estivermos a omitir Sócrates, que é no fundo o que o PS quer fazer, o erro que eu puxei para Luís Montenegro foi querer apagar o legado de Pedro Passos Coelho. Não corre bem. As pessoas têm que perceber o problema. E depois farão a sua análise. Não, vamos fingir que não existe problema. Vamos fingir que não existiu Sócrates, vamos fingir que não existiu Pedro Passos Coelho. Não. Existiu um e teve que existir outro. Quando o PSD volta a chamar o assunto, indiretamente pode dizer, afinal, se calhar Pedro Passos Coelho tem razão. Mas vamos lá ver, é um efeito indireto que se calhar é melhor correr esse risco do que deixar à solta ao PS a dizer disparates, porque o PS está a entrar na zona do disparate com o programa eleitoral que vai aparecer. A história eleitoral era uma estupidez, mas enfim, Carlos.
Bom dia a todos, antes de mais. Só gostava de complementar um pouco aquilo que o Jorge falou nos déficits que pré-troika, nos déficits gêmeos. É evidentemente que o trabalho do governo do Pedro Passos Coelho foi extremamente importante na redução do déficit público. Não é extremamente importante, foi fundamental na redução do déficit público, na redução do consumo. O consumo, que é um aspecto estruturante significativo no nosso PIB. 62% do PIB. E uma boa parte do consumo são importações. Uma boa parte do consumo são importações, designadamente tudo aquilo que é consumo, por exemplo, consumo de bens não duradouros, 90% é importado. Portanto, isso teve um peso significativo na correção também do déficit externo. Mas há aqui um aspecto que eu gosto sempre de frisar. Os empresários portugueses responderam de uma forma excepcional nesse período. Claro, caiu a procura interna e foram lá por fora. E foram lá fora procurar negócio, foram lá fora procurar clientes, e nós não podemos esquecer esse pormenor. E não foi uma política específica dirigida para isso, não foram subsídios, não foram vantagens. Foi necessidade. Não, foi a pura necessidade. Ou seja, os empresários portugueses, naquele período